O ambiente da concessionária é muito frio, não fui bem atendido, mas no início da negociação foi muito difícil. Foi relutante, não me deu uma empatia, não entendeu as minhas reais necessidades e eu não gostei conduzido a venda. Naquele momento eu fui embora e eu desisti, não quis mais. Significa, afinal, as funções de um executivo de vendas. Você vai ver nos próximos minutos a real ideia ou formação de como deve ser o comportamento de um vendedor. Mas antes é importante lembrar as mudanças que o ramo do varejo sofreu ao longo dos anos. E ao perceber essas mudanças, fica muito fácil concluir que as empresas elas não podem continuar com as mesmas práticas do passado. Ou seja, muda o varejo, mudam as práticas das empresas para enfrentar essa nova realidade. E entender o conceito de espaço ativo, nós vamos analisar inicialmente as seguintes afirmações. As pessoas elas até podem comprar mais ou menos em um local dependendo de como se sentem e de que emoções o lugar acaba despertando e aguçando nessas pessoas. A maioria dos fatores que estimulam a compra depende mais de vontade e empenho do que de grandes investimentos. Vontade e empenho estão entre as coisas menos encontradas no varejo, especialmente em estabelecimentos com mais de 10 anos de existência. Observe que o espaço ativo é um espaço pensado e preparado para facilitar a vida do consumidor, para fazer com que ele se sinta feliz e bem-vindo àquele ambiente comercial. Os fatores que compõem o espaço ativo são principalmente a iluminação, a informação, a orientação, a organização, a educação e a sugestão de ideias naquele ambiente. Alguns aspectos eles acabam refletindo a exposição de um profissional, seja qual for a sua formação. Mas se tratando de vendas ou prestação de serviços, nós falamos da postura do vendedor ou do executivo de venda ou do agente de vendas, que se caracteriza por um posicionamento de uma certa humildade e mostrando-se sempre disponível para atender e a interagir prontamente com o cliente. Essa postura de abertura do atendente, ela suscita alguns sentimentos bem positivos, bastante positivos nos clientes, nos leads. Mas vale lembrar a sintonia que deve haver entre a fala e a exposição corporal, que se caracteriza ali pela existência de uma unidade entre o que dizemos e o que expressamos no nosso corpo, na nossa performance, na nossa expressão corporal. Quando fazemos isso, nos sentimos mais homogêneos, mais harmônicos e favoráveis a uma negociação importante, interessante naquele ambiente. Então nós não precisamos fingir, mentir ou encobrir os nossos sentimentos e eles acabam fluindo livremente no momento desse atendimento de toda essa composição. Então dessa forma nós nos sentimos mais livres do estresse, das doenças, dos medos, das preocupações, porque fica muito claro que as expressões faciais elas acabam conversando com o cliente, com o comprador, e das quais nós podemos extrair dois aspectos importantes. O expressivo, ligado aos estados emocionais que elas acabam traduzindo ali, e o raio de ação, que é a aproximação do cliente, que está relacionada ao conceito de raio de ação, que significa, na verdade, interagir com o público, independente deste ser cliente ou não cliente. Essa interação, ela acaba ocorrendo dentro de um espaço físico e de um tempo imediato, ou seja, prontamente, de forma muito espontânea. E além do mais, deve ocorrer independentemente do funcionário estar ou não na sua área de trabalho. Esses requisitos nós podemos perceber que ele é importante para a interação e tornam mais eficaz a negociação no comércio. Ouve-se muito falar da invasão, mas interagir, querido, no raio de ação não tem nada a ver com a invasão do território. Então vamos entender melhor como funciona isso. Todo o ser humano, ele sente a necessidade de definir algum território para si, que é um certo espaço entre si e pessoas estranhas. Então esse território, ele não se configura apenas em um espaço físico demarcado, mas principalmente no espaço pessoal e social, o que nós podemos traduzir ali como a necessidade de privacidade, de respeito, de manter uma distância ideal
entre você e os outros, envolvidos ali, de acordo com cada situação. Quando esses territórios eles são invadidos, ocorrem cortes na privacidade, o que normalmente traz consequências negativas. Então podemos explicar essas invasões com algumas situações bastante corriqueiras. Uma piada muito picante, contada aí na presença de pessoas estranhas a um grupo social, ficar muito próximo um do outro, que de repente se encostando ali na pessoa, dá um tapinha nas costas e coisas do tipo. Vale falar também do sorriso. O sorriso ele acaba abrindo portas e é bastante considerado uma linguagem universal. Imagine que você tem um exame de saúde muito importante para receber e está apreensivo com o resultado. Você chega à clínica e é recebido por uma recepcionista bem apresentável, que apresenta para você ali um sorriso caloroso, te recepciona de forma calorosa, feliz, sorridente. Então, com certeza, você se sentirá mais seguro e mais confiante, diminuindo um pouco essa tensão inicial ali. Então, nesse caso, o sorriso ele foi interpretado como um ato de apaziguamento. É assim que a gente pode considerar. O sorriso ele tem a capacidade de mudar o estado de espírito das pessoas, e as pesquisas elas acabam revelando que as pessoas sorridentes são avaliadas mais favoravelmente do que as pessoas que não sorriam. O que dizer da primeira impressão quando você está diante de um cliente, diante de um possível comprador? Você já deve ter ouvido milhares de vezes esse tipo de jargão. A primeira impressão é a que fica. E você concorda com isso? No mínimo, a gente acha que somos obrigados a dizer que será difícil uma empresa ter uma segunda chance para tentar mudar a impressão inicial, se foi negativa. Então é difícil você voltar a ser cliente desse estabelecimento. É muito mais difícil e também muito mais caro trazer de volta o cliente perdido, aquele que foi mal atendido ou aquele que teve ali os seus desejos não realizados, digamos assim. Então se torna muito mais difícil. O que falar sobre a apresentação pessoal? Que imagem você acha que nós transmitimos, ou podemos, ou deveríamos transmitir ao cliente quando estamos atendendo ele com as unhas sujas, os cabelos despenteados ou uma apresentação deixando a desejar? Eu sei que pode parecer simples comentar sobre isso, mas é importante você ter na sua apresentação uma higiene pessoal, unhas cortadas, cabelos cortados, barba bem feita, hálito cheiroso, roupa bem vestida, isso tudo conta muito numa apresentação. O cumprimento caloroso. O que você sente quando, por exemplo, alguém aperta a sua mão sem firmeza? Às vezes a gente acaba ouvindo aí as pessoas comentando que se conhece alguém, a sua integridade moral, pela qualidade do seu aperto de mão. E isso realmente toca nas pessoas, isso identifica, faz uma conexão ou afasta as pessoas com quem você está conversando ou cumprimenta para ter ali aquela primeira impressão. Digamos que o aperto de mão seja um aperto de mão frouxo, que não transmite ali apatia, passividade ou baixa energia, desinteresse, pouca interação, uma falta de compromisso com aquele primeiro contato, com aquela primeira impressão. Ao contrário, o cumprimento mais forte, mais veemente, do tipo que machuca a mão, ao invés de trazer uma mensagem positiva, ele também pode causar um mal-estar, traduzindo uma certa hiperatividade, uma agressividade, uma invasão ou talvez um desrespeito a quem você está atendendo. O ideal nesse caso é ter um cumprimento firme, que prenda a mão do seu cliente, mas que deixe ela de certa forma livre, sem sufocar o seu cliente. Esse aperto de mão ele demonstra interesse pelo outro, uma firmeza, um bom nível de energia, uma atividade, um compromisso com aquele contato, com o que você está apresentando para o seu cliente, para o seu futuro comprador. É importante lembrar que o cumprimento ele deve estar bem associado ao olho no olho, aos olhares, a cabeça erguida, os ombros e o peito aberto, totalizando ali uma sintonia entre a fala e a expressão corporal, se conectando com a verdade que você está transmitindo para o seu comprador. E por mais que você ache que vender significa mais atitudes e mais resultados,
é importante lembrar que sem passar por todas essas etapas que eu citei aqui ou esquecê-las, vão impedir que você seja constante na sua busca pelo sucesso quando alcançar algum êxito em algumas fases da sua vida, até porque a nossa vida ela é feita de alguns altos e baixos. Então, começar devagar, mas aprender o certo vai manter você sempre no pódio e para sempre.